Moçadinha, boa noite a todos, tudo beleza com vocês? Uhul! Pessoal aí do Brasil? Beleza! Olha, no final da aula passada a gente estava falando sobre campo elétrico, força elétrica, e vamos só retomar as ideias do finalzinho da aula passada, vai que você não se lembra, né? Então vamos lá, professor, vamos! Veja aqui o que a gente estava falando na semana passada, finalzinho da semana passada, olha. Diz aí, olha, o campo elétrico, né? Quando ele é desenhado nas figuras, né, professor? Ele é desenhado levando em conta o quê? Que ele é proporcional ao número de linhas de força, né, por metro quadrado. Sério? É. Então, por exemplo, quando você quer representar um campo elétrico bem fortão, campo elétrico muito forte, professor, ele deve ter, então, o quê? Muitas linhas por metro quadrado. Aí no desenho, ó, a densidade de linhas é bem forte, ó, bem grande, ó. Professor, isso aqui é o quê? Isso é a representação de um campo elétrico bem fortão, assim, ó. Fortão. O que quer dizer? Muitas linhas por metro quadrado. Esse é um campo elétrico forte, professor. Esse é um campo elétrico forte. Renato Brito, cara, e quando ele quer representar um campo elétrico bem fraquinho? Aí, cara, para representar um campo elétrico fraco, aí ele já vai desenhar o quê, professor? Poucas linhas por metro quadrado, ó. Aí a densidade de linhas, ó, já é o quê? Já é fraca. O que um campo elétrico fraco faz, né? Pois é, essa é a ideia. Vamos lembrar disso. Professor, como é que eu faço para saber a força elétrica que vai agir numa vítima? Ah, tá. Como é que eu faço para saber a força elétrica que vai agir numa vítima? Se você quer saber quanto é a força elétrica que vai agir nela, né? Me diga quanto é o campo elétrico que age nela. Se eu souber o campo elétrico que age nela, eu vou saber a força que ela vai sofrer. Então, moral da história, se você pegar essa carguinha da vítima e você colocá-la dentro de um campo forte, professor, se o campo que age nela for forte, vai produzir uma força forte. Campo forte vai fazer força forte, claro. E se o campo for fraco, se eu pegar uma carga e colocar dentro de um campo fraco, se o campo for fraco, vai fazer nela uma força fracota. Essa é a ideia, né? Bom, então, isso daqui, olha, são ideias gerais que servem para qualquer tipo de campo. Até para campo gravitacional e campo magnético também, até para outro tipo de campo, né? Ah, tá. E essa expressão também aqui, Moi, é a expressão geral para calcular força. Olha, Sim, como eu estava te falando, ó. Essa daqui, Moi, é a expressão geral para calcular a força elétrica. Essa daqui, professor, se aplica a qualquer situação, ela se aplica a qualquer situação. Só que existem vários tipos de campo, né? Existem vários tipos de campo. Por exemplo, semana passada a gente estava falando de um campo elétrico que o Renato chama de campo elétrico coulombiano. Por quê, professor? Porque ele está relacionado com a lei de Coulomb, né? É aquele campo elétrico que varia com o inverso do quadrado da distância. Não sei se tu se lembra. Mais ou menos. Pois é, esse campo elétrico que varia com o inverso do quadrado da distância, pronto. Esse é o campo elétrico coulombiano. A expressão para calcular o valor dele, é aquela, né? Quanto mais perto, mais forte. Quanto mais longe, mais fraco. E ele varia com o inverso do quadrado da distância. Por exemplo, professor, se eu pegar o campo elétrico num ponto 2 vezes mais longe, se a distância duplica, o campo elétrico fica dividido por 4. Se a distância triplica, o campo elétrico fica dividido por 9. Ou seja, esse campo elétrico enfraquece quando eu me afasto da fonte. E faz sentido, né? Porque tu percebe que perto da fonte, ó, a concentração das linhas é bem forte, ó. Perto da fonte ele parece com isso, é um campo fortão. Mas à medida que eu vou me afastando da fonte, ó, esse campo que é bem concentrado, ele vai ficando cada vez mais diluído. Ou seja, fortão, fraquinho, fraquinho, fraquinho. Isso. Esse campo enfraquece com a distância. Ele realmente combina com essa expressão. Combina. Porque essa expressão está falando exatamente isso, né? O quê? Quanto mais longe, mais fraco é o campo. Combina com esse desenho, né? Moi, mas tu se lembra que nem todo campo elétrico enfraquece com a distância. Tu se lembra que tem um outro? Sério? Tem! Aquele outro, que é o campo elétrico produzido por uma placa, né? Por um plano infinito de cargas, né? Aí aqui nesse caso, o campo elétrico, não sei se tu se lembra, esse daqui era uniforme. Sério? Como é que era, professor, o desenho? O desenho das linhas desse, ó, era um desenho assim, ó. E as linhas são paralelas e equidistantes. Isso.
Então, como a placa é positiva, né? O campo elétrico é desenhado como, professor? Se afastando dela. Por quê? Porque ela é positiva, né? Ah, tá. E aí, olha, esse campo elétrico aqui, turma, quando eu estou me afastando da placa, ele vai ficando cada vez mais diluído ou ele vai ficando cada vez mais concentrado? Nenhum nem outro. Significa, professor, que ele não enfraquece com a distância. Ou seja, essa expressão não combina com esse desenho, né? Deve ter uma outra expressão para calcular esse campo. Tem. Tu se lembra como é que era essa outra expressão? Se tu não lembra, vamos refrescar a memória. Esse campo elétrico aqui, Moia, era calculado, né, levando em conta a tal da densidade superficial de cargas, que é o tanto de coulombs por metro quadrado, né, que tem aqui nesse plano, professor. Então, olha, eu tenho que saber a densidade superficial de cargas e eu tenho que saber também o que, professor? A permissividade elétrica do meio onde você vai mergulhar as placas. Então, por exemplo, ó, se a densidade superficial de cargas dessa placa for muito grande, ah, tá, se tiver muitos coulombs por metro quadrado, né, nessa placa, ela vai produzir um campo assim, ó, fortão. Ei, mas se essa placa tiver poucos coulombs por metro quadrado, ah, tá, aí ela vai produzir um campo fraco. Né? Se o campo que ela vai produzir é forte ou é fraco, né, depende da densidade superficial de cargas e, naturalmente, depende da permissividade elétrica do meio, onde você vai colocar, né? Tá, professor. Como é que eu faço para saber quantos coulombs por metro quadrado tem na placa, a densidade superficial de cargas dela? Ora, tu pega o tanto de coulombs e divide pelo tanto de metros quadrados. A carga da placa dividido pela área dela. E aí tu bota aqui esse 2ε. O que eu quero que você perceba, Moi, é que aqui não aparece distância. Significa o quê? Que esse campo não depende da distância. Perto da placa ou longe da placa, a intensidade dele é a mesma, professor. Ah, tá. Ah, bom. Professor, eu tinha medo. Ó. Não, mano, tenha medo não. Então, cada situação de campo, professor, tem a sua expressão própria para calcular o campo. Mas a força elétrica, professor, para calcular a força elétrica eu uso o quê? Isso daqui eu utilizo em qualquer situação. Por exemplo, essa expressão da força elétrica eu posso utilizá-la nessa situação? Pode. Essa expressão da força elétrica eu posso utilizar nessa também? Pode. Como assim? Facílimo. Por exemplo, Renato Brito, cara, se eu pegar e colocar uma carguinha, uma vítima, dentro desse campo aqui, professor, a uma distância D dessa fonte, eu vou colocar aqui uma vítima, ó, uma carguinha mais Qzinho. Pronto. Professor, ela está sofrendo, né, a ação desse campo elétrico, né? Aqui tem um campo elétrico, né? Que é o campo elétrico azul produzido por essa placa, né? Por essa carguinha pontiforme. Professor, quando eu colocar essa carga para sofrer esse campo, então ela vai sofrer uma força elétrica. Vai! Ei, Renato, como é que eu faço para saber a força elétrica que vai agir nessa carga? Facílimo! Eu posso utilizar isso daqui. Essa expressão é geral. Ela se aplica para qualquer caso, professor? Pois vamos aplicar essa expressão naquele caso. Quanto vale a força elétrica que vai agir nessa carguinha? A força elétrica que vai agir nela? Bom, depende, né? Me diga quanto é o campo elétrico que vai agir nela. Essa expressão é que eu uso em qualquer situação. Legal. Acontece, professor, que o campo elétrico que vai agir naquela carga é um campo elétrico coulombiano. Aquele que varia com o inverso do quadrado da distância, né? Quanto mais longe, mais fraco ele vai ser. Pois é. Então eu vou substituir aqui, ó. O campo elétrico que vai agir nela é o campo coulombiano. E aí, quando eu faço a conta, né? O campo coulombiano é aquele que leva à expressão da lei de Coulomb. Pessoal, quando eu era aluno, eu achava que a lei de Coulomb era geral. Eu achava que ela servia para qualquer situação. Mas na verdade ela só serve para esse caso, ó, onde a fonte é pontiforme e a vítima é pontiforme. Leva à expressão da lei de Coulomb. Mas ela só serve para esse caso. Não é geral, não? Não, geral é essa expressão. É mesmo, professor? Por exemplo, professor, me diga uma coisa. Se eu colocasse agora essa vítima dentro desse campo, ó, pronto, a uma distância D dessa placa, a uma distância X, pronto. Renato, se eu colocar essa carga mais Qzinho dentro desse campo, ela vai sofrer uma força elétrica a favor do campo, né, professor? Porque ela é positiva, né? Ei, como é que eu faço para saber a força elétrica que vai agir nela? Como é que eu faço para saber a força elétrica que vai agir nela? Tá aqui, ó. Me diga quanto é o campo elétrico que vai agir nela. Se eu souber o campo que vai agir nela, cara, eu vou saber a força que ela vai sofrer. Mas, Renato Brito, cara, quando ela estiver dentro daquele campo ali, qual é o campo que ela vai sofrer? Quanto é que é o valor dele? Eu escrevi aqui, ó.
Sigma sobre 2ε é o valor desse campo. Aí não tem nada a ver com a distância, não tem nada a ver com a distância, não tem nada. Sigma sobre 2ε, pronto. E aí, pô, se eu sei a carga, se eu sei o campo, eu sei a expressão da força. Tu percebe, Moi, que a expressão da força aqui, ó, nem vai aparecer a distância. Significa o quê? Que essa força elétrica aqui, diferente daquele caso anterior, ela não depende da distância. Vamos supor que você conheça a carga da placa e a área da placa. A carga da placa dividido pela área ó, é o sigma, que aí eu divido por 2ε e pronto. Né? O aluno, geralmente, quando ele olha para um negócio desse cheio de letra, é capaz de você estar ficando com medo, né? Professor, tem muita letra, eu tô ficando a ficar com medo. Não tenha medo não, mas a letra é o de menos. Eu só quero que você perceba é que essa expressão é que é geral. Essa expressão se aplica tanto aqui como ali, mas em cada caso, a expressão do campo é particular. Por exemplo, no caso do campo colombiano, eu vou usar o campo colombiano. No caso do campo elétrico uniforme, aí eu vou usar o campo elétrico uniforme e, portanto, eu vou chegar a expressões particulares para a força, né? Essa só vale no campo que parece um sol. Ah, tá. E essa da outra aqui, professor, é no campo que parece um pente, no campo elétrico uniforme, né? Inclusive, eu poderia te perguntar o seguinte: ei, pessoal, dentro desse campo, quando a distância da carguinha até a placa vale X, a força vale F. E, pessoal, se agora eu dobrar a distância, hein? Eita, professor, pois é, tô te perguntando exatamente isso, pessoal. Se a distância agora for o dobro, hein? Essa força elétrica vai ficar quantas vezes menor, pessoal? Se a distância dobra, a força fica dividida por... Tem a ver? Não, isso aí era no campo elétrico colombiano, que quando a distância dobrava, a força ficava 4 vezes mais fraca. Mas é porque era um campo que enfraquece com a distância, é o campo que tem a ver com essa figura, não tem nada a ver com esse. Professor, então nesse daqui, tanto faz eu estar perto da fonte como eu estar longe da fonte, a força elétrica vai ser a mesma. Porque você vai estar, né? Porque você estará sofrendo o mesmo campo. Tanto faz eu estar perto da placa como longe, né? Eu estou sofrendo o mesmo valor do campo. Por isso eu vou sofrer a mesma força, né? Pronto, olha, eu estava querendo te lembrar, então, nesse comecinho de aula, exatamente isso. Eu queria que você lembrasse o que era geral e se aplica a qualquer caso, e o que é particular. Tá, geral é o quê? Essa ideia é geral. Campo elétrico, né, tem a ver com a quantidade de linhas por metro quadrado. Campo elétrico fortão, campo elétrico fraquinho, pronto. Essa expressão calcula a força elétrica em qualquer caso. É, professor? É, mas a expressão do campo aí depende da situação. Se for um campo elétrico que parece um sol, aí eu uso a expressão do sol. Se for um campo elétrico uniforme, né, professor? Isso, aí eu utilizo a expressão do campo elétrico uniforme, né? Faço a conta e tal, né? Ah, bom. Pois é. Tava achando que era mais difícil. Não. Como isso foi o final da aula passada, foi muito corrido, né? Aí eu quis, né, repetir de novo. Bom momento para você perguntar. Ei, professor, aqui eu não entendi muito bem. Pergunte, pode perguntar, tem a menor pressa, né? Resumindo, a lei de Coulomb não serve, por exemplo, para situações, né, onde não, né, por exemplo, onde eu tenho uma placa e tal, ela não se aplica, né? Olha, na sequência, vamos ver o que a gente tem aqui nas questões de classe? Pois vai, professor, vamos, olha. A gente está se preparando para fazer as questões 17 e 18, né, da página 23. Só que antes de fazê-las, deixa eu fazer uma anotação preciosa. Pegue aquele seu caderno secreto de anotações secretas, né? E aí anote isso que eu vou colocar na lousa, beleza? Pois vai, professor. Pois pronto, olha. Vou te contar uma coisa muito legal, tá? Eu vou apagar aqui. Isso tudo tá escrito na apostila, pessoal, de uma maneira ou de outra, viu? Não falei nenhuma novidade, não.